Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu vim ensinar vocês agora uma técnica bem bacana que a gente está aperfeiçoando, né? Ela ali, mostrando aquela textura de tortinha que a gente mostrou nos vídeos anteriores para vocês. E agora a gente quer mostrar para vocês em outras possibilidades, né? Aqui, adiantando para vocês, aqui a gente fez tipo aquela placa e eu cortei ela com os cortadores, né? Isso aqui vai ser uma versão. E a outra que eu vou executar agora mostrando para vocês é fazendo ela direto no aro maior para uma torta maior. E a gente vai brincar um pouquinho com esse projeto dessas cores e texturas diferentes, né? Quero mostrar um pouquinho para vocês também como é que é essa preparação. Por exemplo, a gente começa a buscar na internet referências, né, do que criar, né? Então a gente começa a ver tortas, né, com texturas diferentes, né, e a partir disso aqui é que vem as nossas inspirações, né, para fazer as criações para vocês de conteúdo, né? Então como a gente pode trazer essa textura aqui dessa casquinha, por exemplo, olha só, da onde que surgiu a gente pensa nessa casquinha, olha só isso aqui pensando amendoim. Então a partir de olhando as fotos, imaginando como é que eu consigo trazer isso para o nosso mundo da saboaria, a gente começa a desenvolver, criar e aperfeiçoar cada vez mais, né? Então eu acho muito legal isso. Então não necessariamente vai ficar igual esse da foto que você tá, mas trazendo a sua versão, né, a sua leitura com relação àqueles produtos. Isso é muito gratificante. Eu confesso que quando eu fiz a torta anterior com as trunfas, cara, fiquei eufórico. Eu comecei até a dançar aqui na produção. As meninas começaram a rir aqui trabalhando com a gente, a Jaque e a Mirella começaram a rir, porque, cara, é divertido, né? Isso, a gente testar, errar algumas vezes, de repente, pum, conseguimos, né, aquele efeito, aquela resposta, né, com relação ao que a gente sonha. Então, mostrar para vocês que aí do outro lado aqui a gente também passa essa parte de planejamento, né, dessa busca, inspiração, né, de várias ideias, às vezes pensar numa fruta, né, a gente olhar a fruta lá do pomar, né, ali comprar no supermercado e olhar aquela frutinha e falar assim, cara, eu vou fazer igualzinho isso aqui. Então, assim, começa a se inspirar dessa maneira. E é desafiador, mas quando você rompe, você fala assim, uau, consegui. E você vai aperfeiçoando sempre está na minha evolução, né? Sempre buscar caminhar, alcançar, né, objetivos maiores, texturas diferentes, né? Então, isso aqui é um pouquinho, né, desse mundo. E eu vou fazer uma torta meio que inspirado, né, nessas técnicas aqui. Eu, particularmente, essa aqui do copo é o que eu vou estar pensando uma torta nesse conceito aqui. Ele tem uma sequência de degradê, né, com vários tons. Eu me encantei especificamente por esse degradê, essa sequência, né, porque ele trabalha com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tons diferentes, né, e aqui a gente começou a brincar com essas cores. Então o primeiro passo aqui foi isso. Aqui eu fiz uma paletinha para a gente entender, né, como a gente vai trabalhar esses tons, né, como é que eu consigo, né, trabalhar esses tons, fica agradável ao olhar isso é bom. E aqui eu inseri o biscoito, que seria a nossa base, a técnica que a gente está desenvolvendo da tortinha com essa parte crocante, né. Então eu pego técnicas diferentes, fotos diferentes e mesclo e faço a minha leitura disso. Isso é muito bacana. Então a gente vai tentar agora fazer, inspirado a princípio nessa foto e nessa parte dessa textura aqui, eu vou criar a minha leitura com referência a esse projeto. E baseado nisso aqui, a gente começa a desenvolver vários produtos. A gente começa a pensar cara, um sabonete líquido com essa leitura, um difusor de ambientes, né? Outros sabonetes, né? Que você compõe e você cria uma linha inspirada nessa foto, inspirado nesse produto, você consegue criar todo um projeto. E eu acho isso muito bacana, porque começa a gerar valorização para vocês. Sempre eu tenho batido nessa tecla. Como é que isso gera valorização? Como é que isso agrega e faz com que vocês cresçam cada vez mais, tá? Então vamos bater em cima disso e arrochar, né, pra gente conseguir, né, se encantar, né? Que a ideia é que eu me encante, né, com o meu sabonete pronto, né, tanto quanto a gente vai se encantar, né, ao ver essas tortas lindas que a gente vê no Instagram, no Pinterest, né? Então fica para vocês essa referência. Normalmente as minhas inspirações eu busco nesses lugares, vou salvando no celular e quando eu quero montar uma linha, pego todas aquelas ideias, faço a impressão, sento e fico digerindo. E às vezes você passa tipo assim, um dia de planejamento, estruturando tudo, pensando em acabamentos para você executar esse projeto, tá? Então assim, não é uma coisa assim, chegou e foi não, a gente tem muito planejamento, muita preparação.
Então, o primeiro ponto, vou mostrar pra vocês que não viram, às vezes, o vídeo anterior. Se não viram, dá um pause aqui, volta lá, que é uma técnica bem bacana. Mas a gente vai mostrar pra vocês o passo a passo também nessa outra versão. Aqui eu fiz o aro, né? Coloquei algumas liguinhas com um plásticozinho e gosto sempre de colocar esse paninho para ele dar uma cravejada e não vazar por baixo. Até porque com essa textura ele não chega a vazar, né? Não precisaria do paninho, poderia colocar direto. Quando eu faço mais molenga, mais mole, tipo marshmallow, às vezes ele vaza um pouquinho, é legal esse paninho. Nesse caso não tem tanta necessidade desse paninho não, né? Fica a dica para vocês aí. Preparei ele e reservo. Eu vou trabalhar com uma receita seguinte da nossa barra marshmallow. Para cada quilo de glicerina que eu utilizar aqui, eu vou estar colocando 80 ml de essência, 150 a 200 ml de lauril. Thiago, por que essa variação? Se eu fizer mais ou menos espuma, você controla, né, o quanto mais fofinho você quer. Então, de 150 até 200 ml de lauril para cada quilo. Posso colocar uma colher de óleo de babaçu rasa para ele aumentar a hidratação, né? Vou colocar extrato glicólico de 80 ml, a sua escolha. E aí começa essa brincadeira para a gente estar trabalhando, né, com essas texturas diferentes e nessas criações, né? Vamos pensar agora em criar essa base. Vou pegar aqui, deixar o meu lado, pegar uma bacia, eles já separaram pra gente aqui, uma espátula, nessa aqui não vai ficar, vai ser na próxima, já deixa reservadinho aqui. Vou pegar glicerina, já tá derretida, já tá temperadinha com assim, tudinho, né? Aqui a Jaque já temperou pra gente, foi Felicidade Amora, né? Aqui ela tá branquinha e a gente vai começar a brincar com as texturas, tá? Vou usar pigmento biscoito para dar essa sensação dessa caramelizada aqui, né? Desse caramelo. Vou pegar aqui aveia. Dessa vez aqui, flocos grandes, tá? Pra dar aquela textura que foi parecendo um crocante de amendoim, parece um pé de moleque, muito legal. Jogo aqui a nossa aveia. Vou colocar aqui mais ou menos, vai dar umas 250 gramas de glicerina aqui. Vou colocar aqui pigmento biscoito. O cuidado que tem que ter na hora de caramelizar essas aveias aqui é de não colocar de menos a glicerina. Por quê? Para que ela não fique quebradiça demais, tá? Primeiro que a gente fez, eu coloquei acho pouco demais, eu senti ela mais quebradiça. Nos outros eu aumentei um pouquinho mais, ele já ganhou uma textura que eu quero, né? Que ele vai fazer ficar bem esfoliante, essa parte de baixo, enquanto a parte de cima vai ficar bem hidratante. Então a ideia aqui é daquela sensação de caramelizar. Aqui ela tá de morninha para quente, vai misturando, pela quantidade de aveia, ela esfria bem rapidinho e começa a virar essa pastinha, ó, isso aqui que eu quero, ó. Tá vendo essa pastinha que ela virou? Perfeito, essa é a base que eu quero aqui. Se você quiser um pouquinho mais escuro, pode colocar um pouquinho mais de pigmento. Perfeito, achei o tom que eu quero, tá nessa pastinha, venho aqui. Vem aqui e coloco e agora aqui eu vou pressionar ela no fundo da nossa torta. Gente, a textura ficou muito gostosa, super cremoso. É importante que eu pressione para que ele meio que se junte ali. Se eu não pressionar tanto, ele pode ficar quebradiço também, tá? Então pressiona bem para que ele dê aquela liga e preencha todo o fundo da nossa forma. Prontinho. Primeira etapa, pronto. Fizemos a nossa base. Nesse caso aqui desse aro, eu fiz uma placa naquele bandejão. Depois eu vim com o aro e fui cortando aqui pra gente fazer umas mini tortinhas. Achei mais prático. Mas nada impede eu pegar uma porção dessa e fazer em cada aro, sem problema nenhum também. Aqui eu vou reservar. E agora vamos pro nosso recheio.
eu vou pensar naquela sequência de camada. Cadê as fotinhas? Espera aí. Vou pensar naquela sequência de camadas. Só que eu vou fazer ela inversa. Vou começar ela bem escurinha e vou clareando para que em cima ela fique bem clarinho e depois eu venho com uma caldinha para dar um contraste. Acho que vai ficar bem bacana. Então, vou deixar aqui para facilitar para a gente ter referência. 2. Pode ajudar, eu botei uns numerozinhos. Porque como os sons são bem próximos, para mim não embananar, eu coloquei uma etiquetinha, ó. Então todos eles têm uma etiquetinha que facilita a vida aqui na hora de chegar. Vou começar com o tom mais escuro, que seria aqui. Independente dos tons aqui, como é que eu chego na cor? E aí fica a dica para vocês. Vê um beckerzinho pequenininho para mim? Eu sempre vou pegar um beckerzinho menor. Você pode pegar uma porçãozinha, às vezes de álcool, né, ou extrato glicólico, né, para você usar como base ali. Eu vou criar a cor nesse beckerzinho. E aí a partir dele eu tenho uma cor, eu consigo, né, tá pigmentando como quiser. Um pouquinho de álcool, será isso, gente? Até água mineral você pode estar usando, tá? Porque eu vou colocar bem pouquinho, só uns, aqui, tipo 30 ml. Só um pouquinho mesmo, sabe, tá vendo? Só para ser o nosso, eu vou fazer um concentrado aqui da nossa cor, tá? Eu tenho duas opções para isso aqui. Eu posso vir aqui com o nosso pigmento, ou eu posso vir aqui com o nosso corante. Ou uma terceira opção, eu posso misturar os dois. Thiago, o que muda? Se eu quero que ela fique bem marcado, essas marquinhas, esse degradê, né, que é a nossa referência. Se eu quero que ele fique bem marcado aqui, eu vou usar só pigmento. Thiago, eu quero que ele fica, tipo assim, eu quero que ele dê uma leve migrada. Eu posso usar pigmento e corante. Thiago, eu não quero que ele fique nada marcado, eu quero que ele fique um degradê perfeito, bem suave. Eu vou usar só corante. Então você consegue trabalhar com essas variações. Nesse caso aqui, para ficar bem na referência, eu vou usar pigmento. Não quero que ele migre, tá? Então eu só tô passando para vocês a maneira de escolher. Não tem nenhuma maneira errada, as três ficam muito lindas. Eu acho que o maior objetivo é você se satisfazer, falar assim, cara, eu queria que ficasse assim e ficou assim. Então você tem um controle. De acordo com a sua estratégia, pigmento e corante, ou só corante, é o que vai definir o resultado final aqui com o passar dos dias. Por que com o passar dos dias? O corante ele vai migrar 2, 3 dias depois que ele vai começar a fazer aquele degradê, né? Então, na hora, às vezes, todos vão ficar idênticos, mas ele começa a migrar com o passar dos dias e aí você vai ter o resultado, né, de acordo com o que você quer, tá? Então, eu vou usar o nosso pigmento aqui. Vamos brincar. Rosa com vermelho. Pra mim esse tom ele é mais rosa e menos vermelho. A gente tem o nosso tom. Se você na dúvida, pode puxar. É o tom que eu quero puxando desse lado da framboesa, tá? E agora vamos brincar com nossas camadas. Para padronizar, vira uma de bico pra mim. É legal às vezes vocês usarem uma medida. Pode ser no olho? Pode ser no olho. Mas se você quiser, para facilitar a você ter uma camada mais homogênea e tudo, você pode estar trabalhando com a medida. Então eu vou estar trabalhando aqui com 250 ml para cada camadinha que a gente for executando. E a gente vai brincar aqui com a nossa barra. Vou colocar aqui 250 ml. Thiago, às vezes pode ser que uma fique um pouquinho maior que a outra, pode, se você bate mais, no final às vezes ela vai estar mais fria, você não vai conseguir bater tanto, e aí vai, mas aqui a gente vai brincando com os tons. Vou fazer uma mais escura. Thiago, posso usar a batedeira? Até pode, mas é tão bacana, como é tão pouquinho aqui, com for é super tranquilo. Ele já ganha textura, olha só como ele já tá aquela textura de mingau, né? Massa de bolo. E aqui é a hora que eu jogo aqui na nossa recipiente.
Vou usar duas coisas aqui. Eu gosto muito de usar um pouquinho de álcool. Se eu bati bastante, fez uma bolinha. Quando eu borrifo álcool, ele estoura essa bolinha. E ele fica um negativo. Então quer dizer que ele vai ficar irregular. Se ele é irregular, isso facilita aderir. Né? Legal? Thiago, além disso aqui, para garantir que as camadas vão ficar grudadinhas, o que eu posso fazer? Você pode pegar um palitinho e ir furando camada a camada, tá? E esse restinho que ficou aqui, você vai desfazer dele? Não, de jeito nenhum. Eu posso simplesmente deixar ele aqui e ir batendo, ou eu posso fazer o seguinte, se eu quero elas mais perfeitinhas, as camadas, eu posso pegar uma vasilhinha e vou guardando todos esses restinhos aqui. Pra quê? Para depois derreter e aproveitar tudo de novo. Pessoal, Thiago, é muita murrinhagem, né? Ficar raspando bacia, a gente raspa tudinho. Tem que raspando bacia, raspando espátula, né? Não, pra que fazer isso? Bora, é coisa boa, é sabonete, é restinho. No final de uma produção, né, de uma linha que a gente monta, em média, 1 quilo, 1,5 kg só de rebarbazinha. Quando a gente fala isso convertendo para o sabonete, dá em média de 45 a 50 reais, né, de um sabonete, 1 quilo de sabonete. Você desperdiçando isso, rasgando isso no final da produção. É muita grana. Se você quer prosperar, quer romper, quer fazer as coisas darem certo, é necessário você ser bem murrinho, aproveitar tudo. Nada se perde. Bacana? Aqui a única coisa que perde é se cair no chão. Fora isso, bacia, espátula, o fouet, tudo a gente raspa tudinho e coloca na bacia pra gente derreter novamente e produzir mais produto, tá bom? Deixa bem quentinho também, tá? Aqui, vamos lá, pego minha jarrinha. 250. Tem um restinho ali, mas tá bem friozinho, conversei demais. Eu vou deixar ali pra já esquentar de novo. Agora aqui, mesmo processo, a nossa cor, vou colocar menos do que no outro. Ó, aqui que eu tô chegando nesse tom assim, mais ou menos. Isso. Vem aqui, faz bastante. Já tá chegando a textura. Raspo minha bacia. Ó, massa de bolo. Venho aqui e jogo a segunda camada. E agora fica... Raspa esse restinho aqui, a mesma coisa. Como estava mais friozinho, foi um pouco mais difícil essa camada. Perceberam que rapidão tive que já colocar, só nem endurecer aqui na bacia, tá? Se endurecer, já aconteceu comigo. Eu tô fazendo camadas e às vezes tá mais fria e endurecer mais rápido. Deu a vasilha pra mim. Se acontecer com vocês, o que você faz? Simplesmente esquenta de novo. Aí espera dar uma mornada e bate de novo. Quando tá mais de morninha pra fria, é muito mais fácil. Ele facilita para vocês a fazer essas camadas. E agora aqui, paciência, né? Deixa eu achar. Eu vou repetir esse processo várias vezes. Aqui já é outra bacia que ela dentro pra gente. Pessoal, e esse restinho que a gente deixou aqui? Ó, tá vendo que eu deixei um pouquinho a mais aqui? Não foi ao acaso. A estratégia aqui é o que? Eu bati, né, pra fazer o marshmallow. Cheguei no ponto de massa de bolo, de mingau, tá vendo? E eu vou deixar agora desandar aqui. Cara, como assim, Thiago, desandar? Ele meio que querer endurecer aqui dentro da bacia. E a gente vai fazer a preparação para as trunfas. E agora eu vou pegar um pouquinho de amarelo.
Vou pegar aqui 2 gotinhas. Só pra fazer aquela cor de leite condensado. Isso aqui, ó, nessa textura, tá vendo que eu tipo uma massinha? Eu posso deixar descansar aqui uns 5 minutinhos e eu consigo bolear ela. E eu vou fazer trunfinhas assim, e a gente enrola com leitinho. E a gente consegue, né, fazer mais um sabonete diferente aqui pra nossa barra. Tá, vou deixar descansar aqui, depois é só bolear pra gente estar fazendo essa etapa. Thiago, chegou nessa etapa aqui, de álcool. Restaurar as bolinhas, dar uma organizada aqui agora. Essa daí que eu falei, pensei em fazer junção de técnicas diferentes. A gente tá trabalhando, mais ou menos isso. Esse finalzinho, vou pensar sim nas framboesas, né? A gente vai ter, desidratou umas folhinhas, pra gente colocar com um acabamento um pouquinho de verde. E também vou pensar nesse acabamento de calda. Tá vendo essa caldinha aqui? A gente vai estar utilizando a base transparente com o gergelim aqui, com o gergelim natural, que vai dar essa textura como se fosse, né, uma caldinha, uma geleia. Né? Então não é nem aquela caldinha, é aquela geleia mesmo, né, de frutas vermelhas que a gente está colocando. Né? Então a gente vai dar um efeito. Essa é a brincadeira que eu falo, a gente se inspira em 2 fotos diferentes, trazendo parte da técnica de uma, de outra, pra gente fazer a nossa criação. Vou pegar agora aqui, vamos dar essa limpinha também. Vou pegar aqui nossa gema de funil, um pouquinho da nossa caldinha transparente. Aqui ela tá bem quentinha. E daí a gente esfriar ela para começar a ganhar uma textura de geleia, né? E a gente conseguir dar esse efeito. Com um pouquinho de pigmento mesmo, para tirar um pouco a transparência dele e me dar aquela sensação de geleia. A ideia é que ela fica um pouco mais opaca, tá vendo? Mas ela não deixa de ter uma certa transparência, tá vendo? Aqui você olha aqui no jarro, você fala, nossa, tá todo branquinho. Quando você coloca na calda, olha o efeito que ele dá. Você pode carregar mais um pouquinho ainda. E nesse caso aqui, cheguei no tom que eu queria. Ó, cheguei no tom que eu quero. Agora eu vou colocar um pouquinho também de corante. Eu quero que a caldinha natural, ela migra. Então eu vou jogar um pouquinho de corante vermelho. E muito cuidado no rosa, porque ele é muito forte. Mais vermelho. Então, você lembra que eu falei que aquele efeito que a gente, aquela escolha, que eu quero que ele fique estático, mas que ele migra um pouquinho? Eu quero que ele migre um pouquinho aqui no nosso branquinho, porque você lembra que o último foi branco? Ele vai dar uma migrada e vai dar uma certa naturalidade. Aqui, vou pegar um pouquinho do nosso gergelim. Dá a sensação de caldinha mesmo, de geleia. E agora é esfriar. Eu vou engrossar ela um pouco aqui, né? Thiago, eu tenho que deixar ela engrossar? Eu prefiro, porque ela fica uma textura mais cremosa onde colocar ali. Se eu colocar ela bem líquidazinha, ela fica reta demais em cima. Eu não queria muito isso. Agora aqui, deixa eu jogar essa caldinha aqui.
Pessoal, isso aqui é uma samambaia portuguesa. A gente desidratou ela pra gente usar ela no sabonete, dando um toque delicado. Isso aqui é aquelas folhinhas de ouro. Super sensível.